estamos? Bom, na aula de hoje eu vou falar sobre três conceitos aí importantes, né, quando se trata de Enem. Que são unidades de medida, né, conversões aí das unidades de medida, conjuntos e operações com conjuntos e escala, né? Tirando conjuntos, as outras duas, né, unidade de medida e escala, são importantes também em outros conteúdos. E eu gosto de ressaltar isso aqui, né, que geralmente conteúdos matemáticos estão presentes aí em outros conteúdos, principalmente nas ciências da natureza, tá bom? Nas físicas e químicas da vida. Bom, então a gente vai falar primeiro sobre as unidades de medida, tá bom? O que vai interessar pra gente aqui, na verdade, não são nem as unidades de medida em si, mas sim as conversões de unidades de medida. Tá? Então a gente vai ver aqui a tabelinha de conversão, a gente vai ver aqui também a questão de unidades de medida que não estão na tabela, mas que são relevantes. E é isso. Então a primeira questão aqui que a gente vai ver está relacionada às unidades de medida e conversão, né? Unidade de medida e conversão. Eu tenho até que chegar isso aqui pro lado, que eu acho que minha cara tá aqui. Deixa eu ver se tá certinho. Isso. Então a gente tem aqui a tabelinha de conversão. A primeira tabela que eu vou passar aqui pra vocês vai ser relacionada a comprimento, tá bom? A medida de comprimento normal. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a conversão de área e volume. Mas, né, não é aquela coisa assim, nossa, como cai. É aquela coisa tipo, legal. A A de comprimento realmente cai. As outras, nem tanto. Então, a tabela de conversão de medidas de comprimento é aquela que a gente já conhece, né? A gente tem o quilômetro, tem o hectômetro, tem o decâmetro, o metro, decímetro, centímetro e milímetro. Bom, tem pessoas que gostam muito de usar a tabela para fazer conversões, sendo que a cada casa que você anda à direita, você multiplica o número por 10. E a cada casa que você anda à esquerda, você divide o número por 10, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu queira converter aqui 5 quilômetros em metros, tá? Então, eu coloco o número 5 aqui em quilômetro e vou completando de 0 até chegar em metro, tá? Então 5 quilômetros equivale aí a 5.000 metros. Da mesma forma, se eu quiser fazer voltando, né, eu posso aqui pegar, sei lá, 2 centímetros e transformar em decâmetro. Então eu coloco o 2 aqui e vou completando de 0 até o decâmetro. Então corresponde a 0,002 decâmetro. Tem também pessoas que preferem fazer essa conversão utilizando regra de 3. Como que a gente pode fazer isso? Bom, eu sei que, por exemplo, 1 metro equivale a 100 centímetros, né? Isso aqui a gente vê da tabela. 1 metro, 100 centímetros. Aí eu venho, sei lá, 8 metros corresponde a quanto? A x. E faço a multiplicação cruzada. Aí vai da pessoa e da situação. Você pode utilizar qualquer um dos dois métodos, tá? Falando um pouquinho aqui de medida de área, essa tabela vai sofrer algumas alterações. Já que a área, a unidade de medida de área é quadrado, é elevado ao quadrado, né? Então é quilômetro quadrado, hectômetro quadrado. E por esse motivo, a gente acrescenta uma barrinha a mais. Então nós vamos ter aqui quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, eu esqueci de pôr quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro ao quadrado e milímetro ao quadrado.
E aí eu acrescento mais uma barrinha aqui, ó. Certo? Bruna, por que você acrescenta uma barra? Bom, vamos pegar aqui um exemplo, tá bom? Pra gente provar isso aí. Se eu tenho 10 metros, se eu tenho um quadrado, vamos pegar aqui um quadrado, de lado, não ficou, aí ficou um quadrado, de lado 10 metros, né? Então aqui é 10 e 10. Então a área, o comprimento desse quadrado é 10 metros. A área desse quadrado vai ser 10 vezes 10, né? A área que é preenchimento, a gente vai ver isso lá na geometria. Então a área desse quadrado é 10 vezes 10, que é 100. Então você concorda que do comprimento para a área a gente aumentou uma casa? Aumentou um termo? Então é isso que a gente fez. A gente aumentou um termo aqui em cada unidade. E o processo é exatamente o mesmo. Então se eu tenho 2 metros quadrados e quero transformar em milímetro quadrado, então eu coloco 2 aqui e vou acrescentando de 0, tá? Até a última casa. Se eu quiser 30 metros quadrados, aí eu já coloco 30 assim. O fato é que a última casa o último algarismo tem que estar exatamente na última casa da unidade inicial, tá bom? E aí você tem que completar de 0 até a última unidade final. Como assim? Vamos supor que eu quero 7 decímetros quadrados em hectômetro quadrado. Então eu começo aqui, né? Eu tenho 7 aqui. Então eu vou adicionando de 0 até o hectômetro quadrado. Chegou aqui, eu parei, tá? Então isso aqui equivale a 0, são 5 zeros, né? 4, 5 e um 7. Tá bom? Gente, eu vou reforçar aqui pra você. Se tiver dúvida aí, eventuais dúvidas, pode mandar no chat, tá bom? Pode ficar à vontade aí pra fazer suas perguntas no chat, sem problema algum. Uma conversão importante, né, que é utilizada no dia a dia, e aqui na nossa região, pra galera aí que é do norte de Minas e também pra quem for mais de cidades que a economia advém aí boa parte da agricultura, a gente escuta muito isso, né? Porque a gente geralmente tem amigos, colegas que o pai é dono de terra, aí fala, meu pai tem não sei quantos hectares de terra. O que é hectare? Então a gente tem aqui por medida que um hectare corresponde a 1 hectômetro quadrado. Ou seja, é exatamente aqui, ó, 1 hectômetro quadrado. Se você completar aqui de 0, você vai ver que corresponde a 10 mil metros quadrados. Então, quando alguém fala assim, ai, o meu pai tem 7 hectares de terra. Então, você sabe que o pai de fulana vai ter 70 mil metros quadrados de terra. Tá? É só fazer a conversão e multiplicar por 7. É essa a ideia. Então, 1 hectare corresponde a 1 hectômetro quadrado, tá bom? É só uma anotação aí pra ficar mais fácil de falar, universalizou aí a anotação, tá bom? Até porque geralmente na agricultura as pessoas têm muita terra, né? E você falar 70 mil metros quadrados é mais fácil você falar 7 hectares, entendeu? Aí eles, igual, distância. Distância normal lá em cima, né? Sem ser medida de comprimento mesmo, sem ser medida de área. Quando são distâncias muito longas, a gente fala quilômetro, a gente não fala metro. Tá? De uma cidade para outra tem, sei lá, 100 quilômetros. E não 100 mil metros. Tá? E isso também a gente vai ver lá em escala. Vai fazer reduções e tal. Continuando, a gente ainda tem a medida de volume. E aí a gente pode utilizar a mesma analogia lá do quadrado, que agora não vai ser mais quadrado, vai ser um cubo, né? Já que volume é cubo. Lembrando, gente, que área e volume a gente vai ver lá na frente, tá? A gente vai ter geometria plana e geometria espacial. São as últimas aulas, se eu não me engano. Acho que elas ainda vêm antes de estatística, mas ok. A unidade de medida de volume é elevada ao cubo. Então, a gente tem quilômetro ao cubo, hectômetro ao cubo, decâmetro ao cubo, metro ao cubo,
decímetro ao cubo, centímetro ao cubo e milímetro ao cubo, tá? E aqui a gente divide, coloca mais duas barrinhas e divide aí em 3, tá bom? Coloca duas barrinhas. E aí eu vou explicar o porquê que dividiu para formar 3 casinhas. Mas é basicamente a mesma analogia que a gente utilizou na passada, tá? Na passada a gente fez um quadrado, né? Cujo lado valia 10. Agora aqui a gente vai fazer um cubo, cujo lado vale 10. Tá? Então vamos desenhar aqui um cubo. Tananã. Desenhando aqui um cubo. Isso. Esse cubo aqui, cada lado dele vale 10. Então aqui vale 10, aqui 10 e aqui 10. Então o volume dele vai ser 10 elevado ao cubo, certo? Por isso ao cubo aí nas unidades. E 10 elevado ao cubo é 1000. Ou seja, do 10 inicial, ele adicionou mais 2 casas. Então eu tenho que adicionar mais 2 casas do inicial, certo? Comparativamente à área, a gente adiciona uma casa só. E a ideia aqui de utilizar essa tabela é a mesma história, tá? Se eu quiser transformar 50 metro cúbico em centímetro cúbico, então eu escrevo 50 aqui e vou completando de 0 até o final do centímetro cúbico, tá? Então isso aí é 550 milhões, né? 50 milhões de centímetros cúbicos. Bom, a gente ainda tem outra unidade que é importante, é a unidade do litro, certo? Que é uma unidade de volume. Um litro equivale a 1 decímetro cúbico, tá? Então, fazendo a conversão aqui, né? 1 decímetro cúbico, só pra gente comparar o metro, equivale a 0,001 litro. Não, metro. Que litro já tá ali. Então essa conversão aqui também é importante porque ela é utilizada no dia a dia, tá? Ela é importante para Enem aí, porque todas as conversões são importantes. Mas para Enem é uma coisa que você não pode esquecer, nem se você quiser. Essa aqui e a de hectare você não pode esquecer, tá bom? Mais uma vez eu venho reforçar aí pra vocês que se ficou alguma dúvida pode mandar aí no chat, porque a gente já vai começar o outro conteúdo, tá? Unidade de medida se encerrou aqui. Eu não sei se eu separei questão para unidade de medida. Eu não sei se a questão que eu separei aqui foi para unidade de medida. Eu separei. E ela é legal. Ela é de 2016. E ela é legal porque ela usa outras unidades de medida e pede pra você, e tipo assim, quando você acha o resultado, você acha em centímetro. E aí você tem que trazer pra metro. Entendeu? Então é isso que é o realmente importante aqui pra nós. Porque regra de 3 a gente já viu como é que faz, tá? Então mandem as dúvidas no chat enquanto eu tomo um gole de água aqui. E aí eu vou fazer a questão. Prontinho. Tomei água. Bom, a questão, eu vou colocar ela aqui pra vocês verem. Adicionar texto, deixa eu copiar. Essa questão, pra quem tem meu e-book, que por sinal, assim, só se vocês quiserem, tá com 50% de desconto na Hotmart, só você clicar no linkzinho que tá lá embaixo do meu nome lá, na minha descrição. Você adquire o meu e-book, tá bom? Com um descontão aí, pela metade do preço. Tem todas essas questões, ó. Então essa questão aqui é a questão 14 do e-book, porque ela não tá querendo colar, colou. É a questão 14, tá? Ela é de 2016, da primeira aplicação. Eu vou diminuir um pouco esse zoom aqui, porque senão a gente não consegue ver. E ainda tem uma imagem. Eu tenho que colocar a imagem aqui ainda. Deixa eu descer um pouco, porque tá cortando lá em cima. E ainda colocar essa imagem. Eu vou ter que diminuir aqui. Gente, 1 minuto de paciência aí, tá? A imagem, ela não é relevante, mas é sempre legal colocar, porque geralmente a gente associa a questão à imagem,
Então, se vocês verem essa questão aí depois, vocês vão entender que eu já fiz ela. Mas ela nem é relevante, vou deixar ela aqui pequenininha. Então, fala que a London Eye é uma enorme roda gigante na capital inglesa. Por ser um dos monumentos construídos para celebrar a entrada do terceiro milênio, ela também é conhecida como Roda do Milênio. Até então, um turista brasileiro, em visita à Inglaterra, perguntou a um londrino o diâmetro, certo? O diâmetro tá aí na imagem, essa setinha, da Roda do Milênio. E ele respondeu que tem 443 pés. Não habituado com a unidade de pé e querendo satisfazer sua curiosidade, esse turista consultou um manual de unidade de medida e constatou que um pé, então a gente vai anotar aqui, um pé equivale a 12 polegadas e que uma polegada equivale a 2,54 centímetros. Deixa eu abrir um parêntese aqui rapidão. O Enem, eu não sei se vocês já viram, vários professores falam isso, traz uma situação bizarra, né? Porque, tipo, 2016 a internet já tava aí. Era só você colocar no Google converter pés em centímetros ou em metros, né? Não precisava você fazer regra de 3 na mão. E mesmo assim o Enem ainda coloca como se a pessoa fizesse a regra de 3 na mão. Aí você fica tipo, nada a ver. E o povo ainda fala, o Enem traz situações do dia a dia. Olha o dia a dia da pessoa, ficar medindo, roda gigante. Após alguns cálculos de conversão, o turista ficou surpreendido com o resultado obtido em metros. Então aqui, note que a última unidade que ele deu foi centímetro e a gente tem que encontrar a resposta em metro. Qual a medida que mais se aproxima do diâmetro da roda do milênio em metro? Então aqui o que a gente vai fazer é basicamente regra de 3. Então a gente tem 443 pés, a gente tem que achar essa unidade em polegada, depois achar em centímetro. Então eu sei que um pé equivale a 12 polegadas. Então 443 pés equivalem a quantas polegadas? X. Multiplicando aqui de forma cruzada, eu tenho que 1x, que é igual ao próprio x, é igual a 443 vezes 12. Então, na hora que a gente faz essa multiplicação de 443 vezes 12, dá 5.196. Então, a gente tem que 443 pés equivale a 5.196 polegadas. Legal. Agora eu sei que uma polegada equivale a 2,54 centímetros. 5.196 polegadas equivale a quantos centímetros? X. Então, 1 vezes x é o próprio x, né? Multiplicando aqui cruzado. E 5.196 vezes 2,54. Então, esse x nosso aí vai ser igual a 13.197,84. Tá? Tá bom. Isso aqui a gente encontrou em centímetros. Só que tá pedindo a resposta em metros e ainda aproximada. Então vamos lá, vamos analisar aqui na nossa tabela. O que a gente pode tirar aqui? Vamos voltar lá para a unidade de comprimento. Se eu tô com centímetro aqui, né? Vamos supor que minha vírgula esteja aqui. Para eu chegar em metro, eu ando duas casas com a vírgula, né? Eu ando uma aqui, duas casas com a minha vírgula. Então eu vou lá na minha conta. Deixa eu ver onde eu tô aqui. Eu vou lá na minha conta e vou andar aqui, ó. Minha vírgula tá aqui. Então eu ando duas casas com a vírgula. Então isso aqui vai ser aproximadamente, né, 132 metros. Como perguntou a que mais se aproxima, então vai ser aqui a 135, letra D. Tá? Então o pulo do gato aqui tá em você saber converter centímetros em metros, tá? No meu e-book aí tem muitas outras questões desse conteúdo, lembrando que o e-book eu peguei questões de 2016 pra cá, tá bom? 2016 a 2019, primeiras e segundas aplicações aí pros anos que tiveram. E é isso, você pode treinar lá utilizando o e-book que tá com 50% de desconto. Bom, a matéria conversão de medidas se encerra aqui. Tá bom? Medidas e conversão de medidas. Agora eu vou falar sobre escala. Escala, que é um conteúdo... Jesus!
Escala, que é um conteúdo muito utilizado também na prova de geografia, tá bom? Além da de matemática, né? Então a gente tem aqui escala. Bom, a escala é um conteúdo relativamente simples, porque ele relaciona a distância do papel, distância em um mapa no papel, né? Com a distância real. Então, a gente pode escrever escala como uma fração, distância real. Então, vamos supor que aqui da cidade A, né, da cidade A até a cidade B, tem aí uma distância de 100 quilômetros, certo? E eu quero representar essa cidade num mapa, e aí, no meu mapa, essa distância aqui vai ser convertida em, sei lá, 5 centímetros. Como que eu faço para saber qual que é a escala? Então, basta eu colocar nessa espécie de fórmula, tá? Então, a minha escala sempre vai ser 1 para alguma coisa, tá bom? Eu sempre vou ter 1 centímetro no papel, correspondente a x centímetros no real. A unidade de escala é centímetros. Põe isso na sua cabeça. Não existe escala em quilômetros. A menos, não há título de cálculo. Escalas reais sim estão em quilômetros. Mas aqui, cálculos matemáticos, a gente não usa escala em outra unidade de medida. É em centímetro. 1 centímetro no papel corresponde a quantos centímetros na vida real? Tá bom? Antes e depois aí a gente faz as conversões. Mas no mapa real, sim, vai estar lá 1 centímetro no papel corresponde a não sei quantos quilômetros, tá? Até porque para escrever aquele tanto de quilômetro em centímetro vai dar trabalho. E aí a gente faz o seguinte, nesse meu exemplo, eu tenho que 5 centímetros no papel corresponde a 100 quilômetros no real. Mas aí a gente tem que saber quantos quilômetros corresponde ao 100. Aí a gente vem aqui, ó, tá? Então eu vou ter 100 quilômetros, lembrando que o último algarismo fica aqui, e eu tenho que chegar até centímetro. Então eu vou acrescentando de 0. Então eu vou ter aí 10 milhões de centímetros, né? Então vamos ter aqui 10 mil milhões de centímetros. Então, dividindo em cima e embaixo por 5, né? Então eu vou ter aqui 1 para 2 milhões de centímetros. Então essa é minha escala, tá? A escala ela tem várias notações. A notação principal, que é utilizada nas provas, eu vou representar essa mesma escala aqui, tá? É 1 para 2 milhões. Quando a unidade aqui não aparece, é centímetros. E também nos mapas aparece assim, ó. Aqui e aqui em cima aparece 2 milhões. Eu coloquei o tom de 0 certo, coloquei. Aí no caso aqui apareceria em centímetros, né? Mas, paciência. Em centímetro não, em quilômetro. Esse espaço aqui, ó, quer dizer exatamente 1 centímetro. Tá bom? Bom, como que escala pode cair no Enem? Então eu trouxe aqui uma questãozinha de escala, que é a questão 39 do meu e-book. Questão número 39, deixa eu achar ela aqui também, que eu só anotei, mas não copiei ainda a questão. Aqui. Olha que legal. Questão do Enem de 2018, tá bom? Nem tá longe. Tá? Foi ontem, se você parar pra pensar. Já que 2020 quase não existiu. Então, calma aí que tem o restante da questão e ainda tem a imagem. Calma. Deixa eu continuar aqui o texto. Vem pra cá, filho. Vem pra cá, filho. Aí. Considere. Aí. Agora é só a imagem. Que a imagem também não é tão relevante assim. Tá? Mas igual eu disse, às vezes a gente associa a questão à imagem. Então, vou colocar ela aqui só pra você saber que essa é a imagem da questão. Então, a gente tem aqui em 2018 que fala assim: um mapa é a representação reduzida e simplificada de uma localidade.
Essa redução, que é feita com o uso de uma escala, mantém a proporção do espaço representado em relação ao espaço real. Então, certo mapa tem a escala de 1 para 58 mil milhões. Considere que nesse mapa, o segmento de reta que liga o navio à marca do tesouro meça 7,6 centímetros. Então vamos pensar aqui, ele pede para encontrar a medida real em quilômetro, então a gente ainda tem que utilizar a conversão de medida. Bom, se 1 centímetro no papel corresponde a 58 milhões de centímetros na vida real, então 7,6 centímetros no papel vai corresponder a quanto? A x, certo? Então multiplicando aqui cruzado, a gente tem que 1x vai ser igual a... Como eu já te expliquei, você não vai precisar ficar fazendo multiplicações desnecessárias, né? Utilizando números desnecessários. Então, você vai pegar aqui só o que interessa, olha, e os zeros a gente coloca depois, tá? Então, nós vamos pegar 58 vezes 7,6. 58 vezes 7,6. Então, 6 vezes 8 é 48, leva 4. 6 vezes 5 é 30, mais 4 é 34. 7 vezes 8 é 56, leva 5. 7 vezes 5 é 35, mais 5 é 40. Então, a gente tem aqui 8, 0, leva 1, 4 e 4. Então, a gente tem uma vírgula aqui. Só que, como a gente ainda tem zeros para colocar, então a gente pode cancelar um zero e passar essa vírgula para cá, que é como se estivesse multiplicando por 10. Então, vai ser 4408 e mais 5 zeros. Então, vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5. Coloca os pontos aqui para você se situar. Então, são 440 milhões e 800 mil centímetros. Só que ele está pedindo em quilômetro. E aí, você tem 3 opções aqui, né? Você tem essa e você tem essa. Aí aqui realmente você tem que saber fazer a conversão. E aí a gente vai lá na nossa tabela. É 440,8. Então, é aqui em cima, né? Centímetro. Então a gente tem 440 e 800. Certo, isso aí tá em centímetro. Então a última unidade vai ficar aqui, ó. Esse zero aqui vai ficar no centímetro. E aí a gente completa. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então, 1, 2, 3, 4, 5 zeros. E o meu 8 vai estar aqui no quilômetro. Então, isso aqui que vai representar a quantidade de quilômetros, certo? Então, a minha quantidade aqui em quilômetro vai ser, em quilômetro, né? 4.408 km. 4.408, letra A. Certo? Bom, me avisem se tiverem dúvidas no conteúdo de escala, porque ele também já foi. Tá? E agora a gente vai falar sobre conjuntos. Conjuntos e operações com conjuntos. Eu coloquei esses conteúdos juntos. Beleza, que conjunto é um pouco... Não é aleatório, mas é porque é um conteúdo curto, né? Dá pra gente unir. Unidade de medida e escala tem tudo a ver. Agora, conjunto é porque é relativamente curto, então dá pra colocar junto com outros conteúdos. Bom, então vamos lá falar de conjuntos. Aí nós podemos falar de conjuntos de duas formas. Ou os conjuntos numéricos já existentes, que são conjunto dos números naturais, inteiros, racionais, irracionais e os reais, tá? Lembrando que aqui eu não estou contando os complexos, porque simplesmente não cai. E também a gente pode ver conjuntos formados mesmo por nós, pessoas, peoples, comuns. Um conjunto de números que eu quero que seguem alguma regra ou não. E aí fazer operações com esses conjuntos, tá? Que são união, interseção e diferença.
Então, primeiro a gente vai ver aqui os conjuntos já existentes, que são chamados de conjuntos numéricos. Conjuntos numéricos. O primeiro conjunto que a gente tem é o conjunto mais simples, é o primeiro conjunto existente na matemática, foi o conjunto dos números naturais, que, né, historicamente foi criado, entre aspas, para contar quantidades de animais e objetos que as pessoas possuíam. Então, o conjunto dos números naturais, ele começa aí com 1, 2, 3, 4 e aí vai. E são os conjuntos dos números inteiros positivos. O segundo conjunto que a gente tem é o conjunto dos números inteiros, que aí tem a inclusão do zero, certo? Que em tese seria a ausência de número, certo? Se eu não tenho nada, eu tenho zero. Então foi assim que surgiu a ideia do zero. E também a ideia de dívida. Então, se eu estou te devendo, sei lá, R$2, então eu tenho menos 2 aí com você. Então a gente tem infinitos números negativos, e eu vou começar aqui, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, e aí são infinitos. E aí o conjunto dos números inteiros, ele pode ser representado numa reta numérica. Uma reta numérica que ficou torta. Numa reta numérica em que o seu centro é zero. Tá? E aí à direita nós temos os números positivos em ordem crescente. E à esquerda nós temos os números negativos em ordem decrescente, certo? Quanto mais à direita um número, maior ele é. E quanto mais à esquerda um número, menor ele é. Eu nem devia falar isso aqui agora, mas é daqui que surge a ideia de módulo. Módulo é o valor absoluto. Módulo é a distância do número até o eixo zero. Então, um módulo de 2, por exemplo, é 2, porque ele está a uma distância de duas casas, entre aspas, do zero. Assim como o módulo de menos 2, que também é 2, porque ele está a uma distância de duas unidades, aí, duas casas do zero. Tá? Então, só uma passadinha em módulo. Depois a gente tem o conjunto dos números racionais, que é chamado de Q, ninguém sabe por quê. Que aí entram os números fracionários. Então a gente tem os fracionários, que são ou os números fracionários mesmos, digamos que exatos, não sei, finitos, né, que tem um fim, ou então dízimas periódicas. Dízimas periódicas. Aí eu posso até falar um pouco aqui sobre dízimas periódicas, que é o seguinte: a dízima periódica é quando você tem um número decimal que ele não tem fim, mas ele segue determinada regra. Então, por exemplo, 0,21, 21, 21. Então ele não tem fim, ele vai ser sempre isso. Só que ele tem uma regra, ele sempre repete o 21. E aí tem como você encontrar a fração geratriz dessa dízima periódica. Para isso tem alguns macetes, tá? Tem a fórmula normal, mas tem a fórmula também mais rápida aí. A fórmula normal é o seguinte: se eu tenho duas casas repetindo, então eu vou chamar esse número aqui de x e vou multiplicar todo mundo aqui por 100, porque tem duas casas repetindo, então eu vou andar duas casas. Então eu sei que 100x, né, porque eu multipliquei por 100, vai ser igual a 21,21, 21 e aí vai. E vou subtrair por essa outra equação aqui. X é igual a 0,21, 21 e aí vai. Então a gente subtrai. 100x menos 1x é 9x. 21 menos 0 é o próprio 21 e a partir daqui tudo se anula. Então x vai ser igual a 21 sobre 9. E aí dá pra gente simplificar por 3, né, em cima e embaixo, que aí dá 7/3. Mas Bruna, e a forma prática? Bom, é o seguinte: se eu tenho dois termos repetindo, certo? Aqui é 99, ó, a brisa da pessoa. Aqui é 99, aí divide aqui por 99. Aí dividindo todo mundo por 3 dá 33, certo? Sorry, eu engano. Se eu tenho dois termos repetidos, então eu vou pegar os termos que se repetem, 21,
Como são dois termos que se repetem, vou colocar 2 noves. Acabou. Se eu tivesse 0,777, como é apenas um termo que se repete, então eu vou colocar esse termo que se repete sobre um 9 só. Certo? Se, por exemplo, tiver um número depois da vírgula e antes da dízima, como é que a gente faz? Então, vamos supor que eu tenho aqui, eu vou chamar logo de x, tá? 0,2777. Então, a minha dízima tem que ficar logo após a vírgula. Então, eu vou multiplicar ela por 10 antes mesmo de eu começar a minha operação. Então, 10x vai ser igual a 2,777. Agora sim, como eu tenho apenas um termo repetindo, então eu multiplico aqui por 10. Então, vai ficar 100x, que é igual a 27,777, menos 10x, que é igual a 2,777. E aí vai. Então, fazendo essa subtração aqui, a gente tem 90x, que é igual a 25. Então, x vai ser 25 sobre 90. E aí dá pra gente simplificar por 5. Mas, Bruna, na prática, assim, como que eu faço? Eu copio até o primeiro termo que se repete. E sem a vírgula, óbvio. Então, eu copio 27 menos o termo que se repete, que é 2. Sobre. Eu tenho apenas um termo que se repete, então é 9. E tenho um termo após a vírgula e antes da dízima. Então, eu vou colocar um 0. Então, em cima fica 25 sobre 90. Tá? Então, aí são as duas formas, a forma lógica e a forma rápida de se resolver uma dízima periódica. Se encontrar a fração geratriz, né? Nem resolver. Continuando, logo depois dos fracionários aqui, né? Que são os racionais, a gente tem os irracionais, que são as dízimas não periódicas, e razões e raízes não exatas. Então, um exemplo de dízima não periódica muito famoso que a gente tem aí é o número π. Ele é um número que até hoje ninguém nem achou o fim para ele. E raízes não exatas a gente tem, por exemplo, raiz de 2, raiz de 3, né? Essas raízes aí que não tem uma raiz natural. E por fim, a gente tem um conjunto dos números racionais, que é a união de todos esses conjuntos. Então, o conjunto dos números racionais engloba todos esses conjuntos. E aí a gente tem até um diagrama para representar esses conjuntos, né? Em que o conjunto dos números naturais é o menor conjunto que tem, então ele é pequenininho assim. Aí depois vem o conjunto dos números inteiros, tá? Depois vem o conjunto dos números racionais, que eu chamei de Q. Tem o conjunto dos números irracionais aqui, que ele é separado, né? Irracionais é I. E aqui, englobando todos esses conjuntos, a gente tem um conjunto dos números reais, tá? E aí a gente tem aquelas frases, né? Todo número natural é inteiro, mas nem todo inteiro é natural. Por exemplo, o número 4 é inteiro, certo? Então, ele é um natural e é inteiro. Mas, por exemplo, o menos 2, ele só é inteiro, ele não é natural, tá? Então, o número pertencente ao conjunto de dentro sempre pertence ao conjunto de fora. Mas o número que pertence única e exclusivamente ao conjunto de fora não pode pertencer ao conjunto de dentro. Tá bom? E agora a gente vai ver a questão de operações também com conjuntos, que é uma coisa bem simples. Operações com conjuntos não é recorrente no Enem atualmente, tá? Ele não apareceu aí com tanta frequência, acho que não apareceu de 2016 para cá. Mas ele apareceu nos Enems anteriores, né? Ele aparecia lá em 2011, 2012. E eu sempre falo que Enem é aquela coisa, tipo, aleatória. Você nunca sabe quando uma questão pode cair. Então é sempre bom a gente estar a par dessas questões, principalmente de conteúdos mais básicos, que a qualquer momento pode cair, tá bom?
igual já caiu mesmo o matriz como conceito de tabela, que é seu conceito original, né? Matriz é uma tabela, é uma representação diferente de uma tabela. Então já caiu no Enem a representação de uma tabela em forma de matriz. E aí as pessoas não sabiam responder a questão, sendo que era só olhar linha e coluna, porque estava na forma de matriz e não na forma de uma tabela normal, tá? Então é sempre bom, não tem nada a perder, então vamos ver. O conteúdo de conjuntos, quando a gente vai falar de operações, são aí conjuntos que a gente mesmo monta, operações. Então, por exemplo, vamos considerar dois conjuntos aqui, e aí eu vou fazer todas as operações com esses conjuntos. Vamos pegar aqui os conjuntos A, que são 1, 2, 3, 4 e 5, pelo motivo de eu quero. E o conjunto B vai ser 4, 5, 6, 7 e 8. Então, eu tenho esses dois conjuntos aí. Quando eu falo em união de conjuntos, união, eu quero os conjuntos de A e os conjuntos de B. Os elementos de A e os elementos de B. Então, a união entre A e B vai ser o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, eu peguei todos os conjuntos de A e todos os conjuntos... Opa, Bruna! Eu peguei todos os elementos de A e todos os elementos de B e coloquei eles num conjunto só. As operações com conjuntos, elas têm uma representação chamada de diagrama de Venn, que é quando a gente faz duas bolinhas assim, ó. Vocês já devem ter visto. É uma coisinha assim. Por que você não me corrigiu a primeira? Eu quero duas bolinhas bonitinhas. Não, você vai me corrigir. Aí, isso. Ficou meio desproporcional. Por que você ficou enorme? Aí, ficou legal. Então, aqui eu tenho o conjunto A e aqui eu tenho o conjunto B. Certo? O meio aqui, ó, é a outra operação que a gente vai ver, que é a operação de intersecção. Certo? Em que nós vamos pegar os termos que pertencem a A e B ao mesmo tempo. Certo? Então, os termos que pertencem a A e B ao mesmo tempo são 4 e 5. Então, a intersecção entre A e B vai ser 4 e 5. Esse local aqui do meio, ó, é exatamente a intersecção, certo? A intersecção. Acho que eu coloquei um C a menos. A intersecção vai ser 4 e 5. A nossa esquerda vai ter os termos que pertencem exclusivamente a A, que são 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. E a nossa direita vai ter os termos que pertencem exclusivamente a B, que vai ser 6, 7 e 8. Então, se eu quiser representar a união entre esses conjuntos, eu vou colorir todo o meu diagrama. Então, eu coloro aqui, eu venho e coloro aqui. Certo? É colorir mesmo, é rachurar e pintar. Tá bom? Então, se eu for falar de união, eu vou fazer isso. Deixa eu só copiar e colar essa imagem aqui, pra eu não ter que escrever ela toda hora. Copiei. Eu acho que eu não copiei a outra bolinha. Acho que ela não pegou. Aí, agora eu copiei. Então, se eu vou falar de união, eu vou pintar aí o meu diagrama. Tá? Então, eu pinto aqui e pinto aqui. Isso quer dizer que eu peguei todos os valores. Se eu for falar de intersecção, vai, filha, volta. Deixa eu só arrastar isso aqui pra cima. Se eu for falar de intersecção, aí eu já não vou mais rachurar todo o meu diagrama, mas sim somente a parte que me interessa, que é a parte da intersecção, que é o centro. Tá bom? E a gente ainda tem mais uma, que é a chamada diferença. O que é a diferença? É quando eu pego diferença, os termos exclusivos de um conjunto ou de outro conjunto. Então, se eu quiser, aí eu tenho as possibilidades, né? Nesse caso, eu posso fazer a diferença A menos B, que eu quero os termos que são exclusivos a A e que não pertencem a B. Então, eu vou pegar aí o 1, 2 e 3. E se eu quiser B menos A, eu vou pegar os termos que são exclusivos a B e que não pertencem a A.
que vai ser aí 6, 7 e 8. No meu diagrama, ele ficaria assim, ó. Deixa eu ver se eu arrasto essa coisinha aqui. No meu diagrama, o A menos B ficaria assim, quer ver? Olha, deixa eu só arrastar pra cá. Vem, amado. Vixe, veio tudo cortado. 1 minute, please. Patience, patience. Então, se eu quiser A menos B, então eu vou rachurar apenas essa parte aqui, ó, que é a única parte que me interessa, certo? Os termos exclusivos de A. Agora, se eu quiser B menos A, eu vou rachurar apenas essa parte aqui, ó, que é a única parte que me interessa, que são os termos exclusivos de B. Certo? Bom, alguma dúvida aí no conteúdo? Porque aí o nosso conteúdo acabou agora. A gente já finalizou e tudo. Não? Bom, então é isso. Nossa aula de hoje se encerra aqui, tá bom? Dúvidas aí é só me contactar pelos meios de comunicação. Outra coisa, lá na minha descrição, eu acho que é assim que funciona, assim que chama, tem o link do meu canal do YouTube, tem o link do meu Instagram, que vai ser lá, tem o link pra doação, tem o link pra o meu e-book, eu acho que, não sei se eu já falei, com 50% de desconto, e tem os outros produtos meus lá também, tá bom? Então, é isso. Aguardo vocês na próxima aula, na segunda-feira. Na segunda-feira nós vamos falar sobre o quê? Deixa eu dar uma olhada. Na segunda-feira, é isso que eu vou olhar aqui agora. Aula para tirar dúvidas dos exercícios. Deixa eu ver. Exatamente. A aula de dúvidas dos exercícios vai ser dia 23. Próxima aula, próxima segunda-feira. Tá bom? Façam os exercícios. Para quem aí tem o e-book. Caso alguém não possua o e-book e queira trazer questões de Enem aí para tirar suas dúvidas, também pode trazer. Tá bom? Então, gente, é isso. Até a próxima aula. Beijos e aguardo vocês na segunda, tá bom?